Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 107, nosotros vamos a ouvir uma canção. Então, na aula de hoje, aula 107, nós vamos ouvir uma canção, uma música. Então, de novo, eu vou trazer a segunda aula de análise de letra de música, eu trago. E eu pretendo sempre fazer isso. Acho interessante ouvir músicas. Uma ferramenta bastante útil para aprender um idioma. Como é que vai funcionar? Eu não posso tocar a música inteira no vídeo, porque questão de direito autoral, essas coisas. E o YouTube ele é meio chato com isso, meio exigente com isso. Então eu vou colocando as partes aqui no vídeo, tá? Eu vou analisando as letras. Se você quiser ouvir primeiro a música inteira, para ter uma noção de como é a música, e também para ouvir, é uma música bem legal. Vai aqui embaixo na descrição do vídeo, vai estar o link para vocês ouvirem essa música. Vocês ouvem ela toda, bonitinha. E também na descrição do vídeo vai estar a letra da música. Se você quiser ler a letra antes, para saber mais ou menos, para ver se você entende também o que está sendo dito na música, né? E antes de ver o vídeo, então você pode fazer isso se você quiser. E depois você vem pra cá e aqui a gente vai analisar a letra e, né, o significado dessa letra. Então a música eu trouxe hoje, ela se chama La Cigarra. La Cigarra. A cigarra é o animal, cigarra, como a gente fala em português. Então, La Cigarra, a cigarra. E quem vai cantar é uma cantora mexicana, uma cantante mexicana chamada Lola Beltrán. Foi uma importante cantora mexicana, muito respeitada lá. E La Cigarra virou um clássico da música mexicana, tá? Uma música ali dos anos 50, mais ou menos. Então vocês vão reparar, é uma música que ela é bem dramática, vamos dizer assim, a letra, né, ela é bem dramática. E a música dessa época era muito assim, inclusive no Brasil. Se vocês ouvirem as músicas da época do rádio, anos 40, 50, vocês vão ver músicas bastante dramáticas, sofridas, tá? Acho que sofrência chegou agora aqui, pelo sertanejo universitário, negativo. Sofrência já existe na época do rádio já, tá? Música de dor de cotovelo, de couro mesmo. Então, La Cigarra, música de Lola Beltrán. Ya no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete. Então, a primeira estrofe começa, né? Já no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aqui en el alma como um punhal se me mete. Não é tão difícil assim de ver o sentido, né? Então, já não me cantes, cigarra. Já não me cantes, né? Cantes para mim, cigarra. Ela está falando com a cigarra, né? A pessoa que está cantando, a esquizofrênica está conversando com a cigarra. Então, já não me cantes, cigarra. Então, não me cante, já não me cante, cigarra. Não cante para mim, cigarra. É muito comum isso em espanhol. Me, aqui. Em português isso perde um pouco o sentido, né? Não me cante. Não tem muito sentido em português. Fala não cante para mim. A gente usa a preposição. Em espanhol é muito comum usar o me aqui, tá? Sem o uso da preposição, tá? Então, não me cantes, não cante para mim. Então, já não cante para mim, cigarra, que acabe tu sonsonete. Sonsonete quer dizer um som contínuo, né? Como é o canto da cigarra, né? Um som contínuo que não para. Essa é a definição de sonsonete, tá? Não é som só, tá? Som em espanhol é sonido, som. Sonsonete é um tipo de som, tá? Tem a definição, é um som prolongado, contínuo. Em português não tem uma palavra para esse tipo de definição, tá? Então, não me cante cigarra,
que acabe o teu som, né? O teu cantar, vamos dizer assim. Aqui o verbo acabar, a gente ainda não aprendeu essa forma verbal aqui. O verbo acabar aqui está no subjuntivo, a gente ainda vai aprender mais pra frente. Uma das marcas do subjuntivo é o pronome que na frente, e ajuda a conjugar o verbo. O português faz a mesma coisa, é que eu acabe, né? A gente usa o que presente no subjuntivo, o espanhol também. Tá aqui meio que um desejo, né? Que acabe o teu som, né? O teu cantar. Então, já não me cante cigarra, que acabe o teu som, o teu cantar. Ela explica por quê, porque ela quer que acabe o cantar da cigarra. Então, que tu canto aqui no alma, então, que o teu, né, possessivo, é tu, pronome possessivo, que o teu canto aqui no alma, na alma. Alma se escreve igual, né? Se fala alma, né? Esse L tem uma pronúncia diferente em português. E detalhe também, a palavra alma tem esse L aqui na frente, mas a palavra alma é uma palavra feminina, igual ao português. Português é feminino, o espanhol também é feminino. Então por que alma é uma palavra feminina e tem o ele, que é um artigo masculino na frente? Lembra lá da aula de artigos, quando eu falei que as palavras femininas, né, começam pela vogal A, e que a primeira sílaba é a sílaba tônica, elas vão trocar o artigo. O artigo vai ser o masculino, justamente para evitar o encontro do A aqui de lá com o A da palavra, né? No caso alma, ficaria lá alma. Se esse encontro do A com A, espanhol não vai acontecer. Então, para evitar isso, retira o lá e coloca o ele na frente da palavra. Então fica el alma. Apesar da palavra ser feminina, o artigo vai ser masculino. É a adaptação que o espanhol fez. No francês, por exemplo, quem assiste a aula de francês, o francês também evita o encontro de vogais, né, do artigo com a palavra. Mas o francês usa uma outra maneira de contornar isso, que é tirando a vogal. E aí coloca um apóstrofo aqui, né? E aí junta tudo como se fosse uma palavra só. Espanhol não vai ser assim. Espanhol, eles resolveram, né, com o tempo, a língua foi evoluindo e resolveu trocar o artigo lá pelo artigo ele. Tá? Para essas palavras começam com A ou com HA. Por exemplo, hambre, fome, né? Começa com HA. Essas palavras começam com A ou com HA, que são femininas. A sílaba tônica é a primeira, o artigo vai ser o masculino, tá? Então, el alma, el hambre, a fome, el alma. Então, por isso que é o artigo masculino na palavra feminina, tá? Voltando então. Então, que tu canto aqui no alma, teu canto aqui na alma, como um punhal se me mete. Então, como um punhal, tá? Punhal, lembra da letra N, com som de NH, então, punhal, se me mete. Mete, verbo meter, pode ser meter, mas também pode ser atingir, pode ser enfiar, enfim. Então, teu canto aqui na alma, como um punhal, me mete, me atinge, né? me enfia, como um punhal me atinge. É esse sentido. Então, por isso ela está falando com a cigarra, ó. Não canta pra mim, cigarra, né? Acaba esse teu som, porque o teu canto aqui na minha alma, como um punhal, né, me atinge. Essa música vai ter muito inversão da ordem da frase. O que eu quero dizer com isso? Então, uma coisa acontece no português também, costuma acontecer nas línguas latinas de uma maneira geral, é muito comum isso acontecer, essa inversão da ordem da frase, principalmente em música ou em poema, seja para dar ritmo, seja para fazer as coisas rimarem, enfim, ou para ficar bonito, né? Inverter a ordem, porque normalmente uma frase ela tem um sujeito, um verbo, um objeto e alguns adjuntos aqui, né? Adjunto adnominal, adjunto adverbial, enfim, qualquer tipo de adjunto. Então, essa frase aqui, ó, tu canto como um punhal se me mete. Na ordem direta ficaria sujeito, tu canto, o verbo se me mete,
o objeto, que no caso tem um adjunto adverbial de lugar, né? Então, tu canto se me mete aqui. En el alma como um punhal. Então, essa seria a frase direta, né? Tu canto se me mete aqui en el alma como um punhal. Então, teu canto me atinge aqui na alma como um punhal. Ordem direta. Na hora da música, o autor resolveu trocar. Botou tu canto aqui en el alma como um punhal se me mete. Então, ele começou a trocar a ordem das coisas. Isso é muito comum, vai acontecer durante quase toda a música, tá? Então, essa foi a primeira estrofe, né? Vamos repetir, ó. Já no me cante cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aqui en el alma, como un puñal se me mete. Sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Então, continua. Sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Então, vamos por parte, ó. Ela estava falando com a cigarra, para pedir para parar para cantar, porque o canto da cigarra atingia a alma dela. E ela continua, sabendo que quando cantas, né? Cantas, segunda pessoa, tu cantas, esse tu é quem? É a cigarra, lembra? Ela está conversando com a cigarra. Então, ela estava falando, ó, sabendo que quando cantas, então quando tu cantas, então você, cigarra, você sabe que quando você canta, pregonando vas tu muerte. Pregonando, o verbo pregonar, quer dizer, tornar público, né? Espalhar, proclamar, essa é a melhor palavra, proclamar, né? Então, pregonar é proclamar. Então, sabendo que quando cantas, né? Proclamando vai a tua morte. Então muerte, morte, né? Então, tu muerte, né? Tua morte. Ela está falando com a cigarra. A cigarra não canta para mim, o teu canto me atinge na alma, porque você, cigarra, quando você canta, você sabendo que quando você canta, proclamando, você está proclamando a tua morte. Porque tinha uma lenda urbana, e até hoje é bem comum, né, de que a cigarra, ela morre depois que canta. Ela sabe que isso é uma lenda, isso não é verdade. Mas na época todo mundo acreditava. Então por isso o compositor pegou esse elemento de lenda urbana e colocou na música e tal. De novo, em ordem inversa, que é o verbo ir, né, tu, então, vas está na segunda pessoa do singular, tu, então tu vas pregonando tu muerte, tá? Você vai proclamando a tua morte, tá? E ele trocou as coisas. Como eu falei, isso é bem normal nas músicas, tá? Então, recapitulando o espírito da música, a mulher está conversando com a cigarra, falando para a cigarra parar de cantar, porque o canto da cigarra atinge a alma dela como um punhal. Vê como é que é dramática, né, a letra. Por que que atinge ela um punhal? Porque a cigarra, quando canta, ela está publicando a morte dela, né? Ela está proclamando a morte dela. É por isso que isso deixa no caso, o eu lírico, né, a cantora, né, que está cantando, deixa ela aflita, né? Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro, el color de mis pesares. E ela continua falando. Aí ela fala marinero, 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 marinheiro, tá? Então agora ela já mudou para quem ela tá falando. Tá falando com a cigarra, agora ela tá falando com o marinheiro. Então, marinheiro, marinheiro, dime si es verdad que sabes. Então, dime, esse é o verbo decir. Aqui o dime tem duas partes, né? Aqui. Primeiro, o verbo conjugado no imperativo é o verbo decir, que é o verbo dizer, né? No imperativo,
segunda pessoa, né? Tu, di, né? Di, né? Diz, seria em português, diz, di. E esse me aqui, pronome oblíquo de primeira pessoa, né? Diga para mim, né? Diga-me, diz-me, diga-me, né? Diga para mim. Em espanhol, isso vai vir junto, como se fosse uma palavra só. Dime, diga-me, diga-me, diga para mim. Dime. Então, dime se é verdade que sabes. Então, diga para mim se é verdade que sabes, né? Tu sabes. Tu quem? Nesse caso, marinheiro. Lembra que agora ela está falando com o marinheiro. Então, marinheiro, marinheiro, diga para mim se é verdade que tu sabes. Por que distinguir no puedo? Então, por que distinguir, igual ao português, né? Verbo distinguir, né? Separar, né? Distinguir. Em português, esse U, né? Tem som de ui, né? Esse GU, é nu, ui. Em espanhol vai ter um som só, di, distinguir. Então, distinguir, no puedo, não posso, né? Verbo poder no presente. Puedo. Por que distinguir não posso? Se en el fondo de los mares, se no fundo é fundo, tá? Quase igual ao português, mas é com o fundo. Se en el fondo de los mares, dos mares, aqui é difícil. Há outro color mais negro que el color de mis pesares. Ai, aqui o verbo haber, sentido de existir, né? Há ou existe. Outra cor, tá? Lembrando que color é uma palavra masculina, tá? Em espanhol. Cor feminina, espanhol vai ser masculina, color. Outro color, outra cor, mais negra ou preta. Lembrando que espanhol não tem a palavra preto para espanhol, tá? É negro, negro é cor, preta. Aqui em português tem as duas coisas, né? Preto e negro. Em espanhol é uma palavra só, negro. Então, outra cor mais negra, mais preta, que é a cor dos meus pesares. Olha que coisa dramática. Então, vamos voltar, porque as coisas são meio embaralhadas aqui, né? Então, marinheiro, marinheiro, né? Diga para mim se é verdade que sabes, porque distinguir não posso. Se no fundo dos mares há outra cor mais negra que a cor dos meus pesares. É uma coisa bem dramática, né? Bem forte, pesada. Tá? Repara, essa frase aqui, ela tá meio deslocada, né? E repara, ó, marinheiro, marinheiro, diga para mim se é verdade que sabes. Se no fundo dos mares há outra cor mais negra que a cor dos meus pesares. Por que distinguir não posso? Essa frase ela deveria vir lá no final, na ordem direta, né? Mas aí não ia fazer sentido na música, né? Ia ficar deslocada a frase. Então por isso que ela vem aqui pra cima, tá? Ela tá separada, né? Ela tá ali deslocada. Então, diga para mim se é verdade que você sabe, tá? Por quê? Qual é a causa dela precisar perguntar ao marinheiro? A causa dela precisar perguntar ao marinheiro é porque ela não consegue distinguir. Ela não consegue distinguir se no fundo dos mares há uma cor mais negra que a cor dos seus pesares. Essa é a ideia. Por isso ela vai perguntar ao marinheiro, porque o marinheiro ele está acostumado com o mar, então ele sabe, vai saber responder a essa pergunta. Por isso é marinheiro, marinheiro, diga para mim se é verdade que sabes, porque distinguir não posso se no fundo dos mares há outra cor mais negra que a cor dos meus pesares. Palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Então ela continua, ó. Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Vamos por parte, tá? Un palomito al volar. Então,
palomito é para que está no diminutivo. Lembra o diminutivo? A gente viu lá no início do curso. Ito é um sufixo usado para diminutivo. Tá? Palomo é pombo. Tá? Ave, pombo. Palomo pode ser também paloma, no feminino, é pomba. Palomito, né, um pombinho, né, um pombozinho. Então, um pombozinho ao voar, tá? Volar é o verbo voar. Que llevava, verbo llevar, né, levar. Então, levava el pecho é peito, herido é ferido, tá? Também tem um verbo erir, ferir, tá? E aí o particípio desse verbo, herido, que pode ser usado como um adjetivo, né? É o peito ferido. Então, pombozinho ao voar, que levava o peito ferido, já casi para chorar, então já quase, ó, quase para chorar. Isso aqui, em português, perde um pouco de sentido. Né? Aqui está dizendo que o pombozinho está a ponto de chorar, está quase chorando. Então, o pombozinho a voar, que levava o peito ferido, já quase chorando, né, a ponto de chorar. Me dijo muy afligido. Me disse, o verbo decir, no pretérito indefinido, a gente já viu esse verbo conjugado, né? Dijo. Então, me disse muito afligido, afligido, angustiado, nesse sentido. Então, me disse muito angustiado, que é a fala do pombo, né? Já me canso de buscar um amor correspondido. Então, já me canso de buscar um amor correspondido. Uma frase bem simples, né, de entender. Então, un palomito al volar, que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido. O que ele disse? Já me canso de buscar um amor correspondido. Tá? Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Então, para concluir, ela continua. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Lá no início, ó, bajo la sombra de un árbol. Já viu árvore, tá? Lembrando que árvore, palavra masculina, tá? Pode confundir a gente. Português é feminino, espanhol masculino. Sombra é igual ao português, né? A sombra. Bajo. A gente já viu na aula de localização de objetos, por exemplo, pode dizer uma coisa está em cima da outra, embaixo da outra. A gente viu o debaixo de. Lembra para falar de uma coisa que está embaixo da outra? Debaixo de. El gato está debaixo de la mesa. O gato está embaixo da mesa. A gente também tem a palavra barco, tá? Que pode ser usado no mesmo sentido, são sinônimos. Só que de barco, quando a gente usa de barco, a gente obrigatoriamente tem que usar o de, preposição de. De barco, de alguma coisa. Quando a gente usa o barco, a gente não vai usar a preposição. Barco, alguma coisa. Vamos aqui, ó. Bajo la sombra, embaixo da sombra. Bajo el mar, embaixo do mar. Tá? A gente usa bajo, não usa a preposição. Então, embaixo da sombra de uma árvore. E al compás de mi guitarra. E ao compasso de meu violão. Tá? Guitarra, violão. E como é que é guitarra em espanhol? Guitarra em espanhol vai ser a guitarra elétrica. Guitarra elétrica. Tá? Elétrica de elétrica mesmo.
né? A guitarra você liga na eletricidade para poder... Mas tem que ter um amplificador de som, né, ligado um cabo e tal, para você poder tocar. Violão não precisa, o violão é acústico, tá? Então tem essa diferença. Guitarra elétrica é o que a gente chama de guitarra aqui no Brasil, e a guitarra mesmo é o violão. E compás. Compás pode ser várias coisas, tá? Pode ser, como aqui está falando de instrumento musical, então a palavra compás está relacionado com música. Então pode ser compasso de música, né? Compasso musical. Também pode ser ritmo, né? Ao ritmo do meu violão. Também pode usar a palavra compás. Tá? Apesar que também tem a palavra ritmo, tá? Que é ritmo. Mas compás também pode ser usado nesse sentido, tá? Então, compasso, o ritmo do meu violão. Compás também pode ser compasso de desenho, aquele que você usa para fazer uma esfera. Também é compasso. Também em espanhol também vai ser compasso. Compás também pode ser sinônimo da palavra brújula. Brújula é bússola em espanhol. Então, compás também pode ser bússola em alguns lugares, tá? Porque, principalmente se tiver influência do inglês, que o inglês bússola é compass, que seria parecido com compasso, e aí em espanhol, em alguns lugares, vai pegar essa palavra emprestada e vai usar compass no sentido de bússola, mas também tem a palavra brújula, que é bússola. Enfim, aqui então compass é compasso ritmo, é o ritmo do meu violão. Canto alegre este huapango, então, eu canto alegre este huapango. Huapango é um ritmo mexicano, que é o ritmo dessa música. Então, vocês ouvirem a música inteira, esse ritmo que vocês ouvem é o huapango. Então, eu canto alegre este huapango, é o nome do ritmo da música. Porque a vida se acaba. Então, porque a vida se acaba. Então, ó, embaixo da sombra de uma árvore e no ritmo do meu violão, eu canto alegre este huapango, porque a vida se acaba. É coisa dramática, né? E quero morir cantando como muere la cigarra. Então ela finaliza. Quero morrer. Tá? Cuidado com o verbo morir, porque primeiro ele termina em IR, diferente do português, que termina em ER. E em português a gente fala morrer, né? Com 2 R's. Re. Em espanhol é um R só, então é riri, morir. Que às vezes gera uma certa dúvida na gente na hora de falar. Morir. Quero morir cantando, eu quero morrer cantando, como morre a cigarra. Como muere la cigarra. Então ela finaliza, eu quero morrer cantando como morre a cigarra. Então ela volta lá pro início, quando ela está falando com a cigarra, né? Que a cigarra está cantando, ela fala, para de cantar, porque quando você canta, você está espalhando a sua morte por aí, né? Aí no final ela finaliza, mas eu quero morrer cantando como morre a cigarra. E a vida acaba de qualquer maneira. Ela fala aqui, ó, a vida acaba. Então já que a vida acaba, já que a gente vai morrer, então eu quero pelo menos morrer cantando como morre a cigarra. Reparou, pegou o espírito da música? A música é bastante interessante, uma letra bem bonita e não é difícil, não é uma letra difícil, né, de entender, tá? Então, se você gostou, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha. Sugestões de música vocês podem colocar nos comentários, que eu, à medida do possível, eu trago. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Então vou ficando por aqui, até a próxima aula, hasta pronto.